Fala pessoal, bem-vindos ao Rural Women. Pois é, vocês devem estar estranhando, cadê o Rodrigues aqui nessa mesa? Mas hoje estamos começando um podcast muito especial, um projeto que a gente tem há alguns anos, na verdade, e que inicia hoje com uma co-host, com uma convidada super especial. Começando pela co-host, Ângela Ruiz, minha amiga, que bom ter você aqui nessa mesa. Seja muito bem-vinda. Mari, eu que agradeço estar aqui junto com você agora, estreando a Rural Woman. Acho que a gente tem muita coisa bacana aí para trazer aqui para esse podcast, para falar do papel da mulher, não só dentro do agronegócio, mas dentro da área de tecnologia e de inovação. Investimentos. Pois é, vamos dar voz às mulheres que atuam com tecnologia, inovação, investimentos. E hoje, inclusive, né, o tema é a nova geração, as novas lideranças no agronegócio. Eu trago uma convidada especial, que é uma amiga, Marielle Bife. Mari, já vou te apresentar aqui, a gente já vai contar um pouquinho do que você faz, toda a sua riquíssima trajetória com sucessão no agro. Mas antes eu quero passar alguns recados, né? A gente tem sempre aqui o nosso comercial e do bem, né? O primeiro é que a gente está começando essa iniciativa, o Rural Women, junto com o Outubro Rosa, né, que é o mês de conscientização em relação ao câncer de mama, ao câncer agora também de colo de útero. Então a gente apoia, né, essa campanha, e também a gente apoia o Hospital de Amor, né, de Barretos, que é o hospital que faz um trabalho aí fantástico, né, com todas as pessoas que infelizmente passam por essa situação do câncer, inclusive as mulheres, né. Então vamos aproveitar esse mês de conscientização, vamos aproveitar para doar aqui no QR Code para o Hospital de Amor de Barretos. E o segundo recado, Rural Day, falo sempre que eu participo dos podcasts aqui da Rural, 26 de novembro, no Cubo, um momento aí para a gente discutir mercado, tecnologia e investimentos no agro. Acesse o QR Code, inscrições gratuitas, e a gente te espera aí para esse dia, para fechar o ano com muita informação e conteúdo. Terceiro recado, quer participar da Rural Women, quer conversar com todas essas novas lideranças do agronegócio femininas? Entra aqui no grupo, QR Code, pro grupo do WhatsApp, vamos discutir, vamos conversar, vamos compartilhar conteúdo, vai ser um momento aí de bastante troca. Bom, já falei demais, já dei muitos recados, vou passar aqui para a Ângela, que vai apresentar a nossa convidada especial, que está começando aqui com a gente hoje. Primeira vez aqui chegando nesse Rural Women, estreando esse episódio, mas não é a primeira vez que eu entrevisto ela, gente. Ela foi a minha primeira entrevistada na vida quando eu comecei a realizar os podcasts. Aqui do meu lado e do lado da Ju, nós temos a Marielle Bife, um dos nomes mais conceituados do mercado hoje para falar sobre sucessão no agronegócio, sobre liderança. E a gente vai falar aqui de liderança feminina no agronegócio porque a área de investimento, de tecnologia e de inovação está conectada ao agronegócio. Não tem como fugir do agro não sendo de tecnologia, inovação e da área de investimento. E a Mari chegou aqui hoje para trazer algumas informações para a gente importantes do que está acontecendo nesse mercado da liderança feminina no agro. Mari, seja bem-vinda aqui ao Rural. É um prazer enorme para mim receber você aqui e estrear esse programa contigo. Muito obrigada pelo convite, Ju, Ângela. Estou muito feliz de estar aqui e de falar de um assunto que tem todo o meu coração, né? Ganha todo o espaço aí nos meus dias, que é a sucessão. Trabalho com mulheres também, eu acho extremamente importante a gente ressaltar a liderança. Então, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Ângela, até antes da Mari contar um pouquinho dela, vamos apresentar você também, né? Eu sei que muita gente também já te conhece, mas, por favor, quem que é a Ângela aí na fila do pão? Vamos lá, eu tô de cara nova, tô fazendo coisas novas, né? Depois de muito tempo trabalhando na área de clima, eu agora tô trabalhando independente no mercado, mas com bastante trabalho no setor do agronegócio, no conteúdo de agro. Então eu tô transitando, Ju, aqui por essa área do agronegócio, elaborando conteúdos para o agro, podcast, estando com vocês aqui na Rural, né? A gente está começando aqui um trabalho tão rico, tão importante, mas eu estou aí no mercado fazendo vários trabalhos com colegas jornalistas também, e está sendo muito diferente, muito bacana essa nova fase da Ângela no mercado do agronegócio. Então eu estou muito feliz com esse momento e feliz por estar aqui com vocês.
Eu tô feliz. Vai, agora puxa aí da nossa convidada, Ângela. Vamos lá, ficou para mim essa primeira pergunta. E Mari, é claro, eu não poderia deixar de mencionar aqui, eu te conheço, né, há bastante tempo, a gente admira uma carreira da outra nesse mercado do agronegócio, que eu falo que o agro é um mercado que nos abraça, né? A gente pode contar com tanto conhecimento de mulheres se multiplicando dentro do agro. E nesses últimos 10 anos que eu acompanho a sua carreira, eu vejo que esse tema da sucessão das famílias do agronegócio é algo que nos últimos anos se tornou tão importante como a safra é importante para a família. Porque hoje a gente vê essa mudança dos jovens, dos filhos desses produtores rurais, retornando até para casa. Muitos saíram para estudar outros cursos que não tem nada a ver com o agro, mas eu vejo esses jovens retornando para sua terra, para sua cidade natal e tentando ali, junto com o pai e com a mãe, trazer o conhecimento que ele aprendeu fora. Alguns não saíram, continuaram com os pais da fazenda desde o início, mas estão querendo ter cada vez mais conhecimento para gerir o seu próprio negócio junto da família. Nesses últimos 10 anos, o que você viu de ascensão dessas famílias nesse problema da sucessão que é tão peculiar e tão importante desde o pequeno ao grande produtor? Excelente pergunta. Eu acho que eu posso até começar contando um pouquinho da minha história de sucessão da minha casa, que foi uma catástrofe, né? Então, meu avô tinha uma área de terra no Paraná que era suficiente para os filhos trabalharem em conjunto, mas a velha história que se repete em quase todos os lares, que quando alguém vem a faltar, principalmente quando os fundadores ou os atuais gestores, geralmente é a separação definitiva da família. Isso aconteceu na minha família, né? Minha avó faleceu, então entraram num contexto muito doloroso, né, de conflito, que se alongou por 25 anos. E eu vejo que de lá para cá, né, isso faz muito tempo, eu era criança ainda, mas de lá para cá, algumas coisas ainda se repetem muito, porque a emoção tá na mesa, junto com a tomada de decisão, quando a gente tá falando de empresa familiar. Mas em contrapartida, até respondendo a sua pergunta aí dos últimos 10 anos, o produtor precisou se profissionalizar e está precisando se profissionalizar cada vez mais, né? Quem não estiver profissionalizado não consegue mais permanecer. Então, eu acho que todo esse movimento de profissionalização, ele também levou a pauta da sucessão para a mesa. Antes, falar de sucessão trazia mau agouro, né? Aquele sentimento de substituição. E hoje a gente já começa a ver os fundadores ou os atuais gestores muito mais novos de idade se preocupando com essa transição, principalmente para não repetir o fracasso que foi em muitas gerações, né? Ou a dor que foi, até muitos conseguiram continuar, mas através de um custo emocional muito alto. Então vem mudando, isso é um cenário muito positivo e eu enxergo com muito otimismo esse avanço, porque a gente tem gerações muito diferentes e muitas gerações no mercado de trabalho, e essa adequação é extremamente necessária. Então o processo de sucessão passa, né, caminha lado a lado com a profissionalização. Então eu acho que ao passo que uma coisa vai acontecendo, a outra também vai se preparando e preparando o campo ali dentro dos negócios. Muito bom. Até por curiosidade, né? Assim, a gente sabe por que é importante ter sucessão, mas quero te perguntar, né? Por que é importante ter sucessão e como que você foi trabalhar com esse tema, que a gente estava até conversando um pouco antes aqui do podcast. Em geral, né, no agro é um tema, né, você é uma das pioneiras a trabalhar esse tema, de certa forma é recente, mas até de forma geral, nas empresas, não só do agro, em outros setores, também é um tema que passou a ser discutido, né, com mais profundidade, aí vamos dizer o quê? Uma década? Uns 15 anos, E por que é importante fazer sucessão e como que você começou a trabalhar com isso? Eu acho que vale também trazer, assim, um contexto sobre a sucessão, primeiro, não só sobre a importância, porque quando a gente fala de sucessão, o que eu falei para vocês, as famílias ainda ficam com aquele receio, né? Eu trazer isso para a mesa, porque quando você pensa que você vai preparar alguém para sentar numa cadeira no futuro, na maior parte das vezes, na percepção, principalmente do produtor, que tem uma visão mais tradicional, é aquele momento que, daqui 2, 3 anos eu já não vou mais ter utilidade. E eu gosto de frisar que, assim, quando a gente vai ensinar algo para alguém,
principalmente uma nova geração que nós comentamos até hoje, tem pouca vivência em processo e que precisa aprender do zero. Eu falo, tá lá na casinha zero do tabuleiro, vai jogar o dadinho para começar a andar. Então é um processo lento também de crescimento, de aprendizagem, apesar da gente ter muita informação hoje no mercado, mas o que vale é como é que você faz o filtro disso, né, e leva para dentro do seu negócio para gerar valor, porque eu acho que é muita ideia e aí às vezes na aplicabilidade mesmo disso, às vezes não consegue fazer essa transição com qualidade. Então assim, quando a gente pensa que um patrimônio que foi construído há 20, 30, 40 anos, ele precisa ser passado de uma maneira gradativa também, a gente não está falando na sucessão para os próximos 3, 5 anos, a gente está falando num período maior de transição. O que acontece que as pessoas ainda relacionam com esse sentimento ruim, né? Acontece que a grande maioria das vezes a procura pela sucessão ou é quando alguém faleceu, ou é quando alguém está doente, que a preocupação é patrimonial, né? Ou é quando a família já está num conflito que não resolve mais, ou está endividada. Então, talvez aquela fórmula mágica para tentar organizar. Se a gente pensar em planejamento, a gente está falando de 8, 10 anos aí, dependendo da estrutura, da idade dos filhos e da experiência, de fazer um processo de transição com segurança. Então, trazendo esse conceito, por que a sucessão é importante? Para não acontecer o que aconteceu na pandemia, de muitos fundadores, gestores falecerem, propriedade cair no colo de alguém que não estava preparado, de mulheres, de filhos, de irmãos, às vezes, porque também foram vários contextos, e às vezes você comprometeu um negócio que foi conseguido e conquistado com muito suor e sacrifício ao longo dos anos, né? Ô Mari, eu vou fazer uma analogia aqui para chegar na pergunta que eu quero fazer para você. Quem não se lembra da novela Renascer, do Rei do Gado? Nessa novela, já se falava sobre sucessão. O pai queria fazer a sucessão para os filhos, mas a gente sabe, o enredo da novela trouxe dificuldades para quem era o gestor, que era o pai. Na vida real, hoje, essa linguagem entre o produtor rural, o pai, a mãe, com os filhos mais novos, existe essa diferença de linguagem entre um e outro, um querendo aprender com o outro? Como que isso funciona quando você está dentro de uma família tentando ajudá-los nessa governança? O intermediador, né, não querendo vender meu peixe, mas o intermediador nesse processo é extremamente essencial, porque assim, ó, quando você começa um processo de profissionalização, que seja não só a sucessão, né, porque a gente não consegue fazer, ok, vamos preparar alguém passar, não, você tem que modificar processo, você tem que implantar uma nova cultura a partir daquela nova gestão, modificar algumas coisas, então é um processo longo, extenso, e essa densidade do processo, ela também traz alguns desconfortos. Você tem que trazer para a mesa situações que às vezes você não quer conversar. Você joga lá embaixo do tapete, deixa lá, não estourou ainda, não quero falar sobre isso agora, sobre emoção, sobre sentimento. Só que você tem que levar isso para a mesa e desenosar antes de precisar. A gente fala muito sobre regras, né? E tem uma frase que diz assim, implante regras em tempo de paz para que possam te auxiliar em momentos de conflito. E isso é muito real. Regra você coloca antes que ela seja necessária. Depois que você precisou colocar, já é muito mais difícil você ter aderência. Então, traduzir essa linguagem, equalizar velocidade, porque também é difícil, uma geração mais nova totalmente rápida, totalmente objetiva nas coisas, mas com pouca profundidade ainda, de vivência na prática. Uma geração mais tradicional, anterior, que está na gestão ou que está passando essa gestão, é um pouco mais pé no chão, passou por momentos de crise, então equilibrar experiência, inovação e velocidade é algo que precisa ser feito com muita delicadeza também. Eu falo que não é só chegar e jogar um papel bonito e bem redigido, um protocolo familiar, um acordo de sócio, não é isso, é fazer na prática funcionar. E eu dou até um exemplo que eu vou alongar um pouquinho aqui falando para vocês, mas, por exemplo, a gente está fazendo um processo de transição para uma família, de qualquer cliente, independente de tamanho isso. Se a gente está falando de emoção e de negócio, então, né, família e negócio geralmente são muito similares os casos, né, em algumas situações. O que acontece? Quando você vai fazer uma virada de chave, daí talvez um processo de profissionalizar ou melhorar o que já está sendo bem feito, tem muitas famílias e muitas fazendas que têm uma ótima estrutura já, mas às vezes precisa fazer o ajuste fino.
Eu falo que é igual quando você vai no nutricionista. Se você tá fazendo dieta em casa, você até sabe o que você precisa comer. Nos primeiros meses ou nas primeiras semanas, dá aquele pico de motivação, depois abaixa. Mesma coisa quando a gente tá fazendo esse processo. Se tem alguém acompanhando e cobrando, melhora e aumenta a possibilidade de ser uma transição eficiente. Agora, quando você não tem, é igual, assim, você vai no nutricionista, você tem que se pesar lá na frente dele. Então, você vai se esforçar para ir no dia da consulta, tá, né, melhor ali, numa situação melhor. Mesma coisa na estrutura de sucessão. Então, essa adequação, esse formato que a gente coloca de criar os rituais, as regras, de, eu nunca anotei nada, vai precisar começar a anotar, você tem que prestar conta, você vai ter que fazer a apresentação nas reuniões de liderança, depois em reunião de conselho. Então, você vai criando essa cultura e aí tem que ter alguém fazendo papel chato, que daí geralmente não é da família, para cobrar e conseguir fazer isso funcionar também, né? Uhum. Não, sem dúvida. E foi até interessante que eu recentemente fui pro sul, né, para Bento Gonçalves, a passeio mesmo dessa vez, nunca tinha ido, e fiquei bastante, não digo surpresa, né, mas achei muito, muito bacana, né, como eles colocam em cada vinícola ali, cada casa da família, né, a história, as fotos das sucessões. Tem algum perfil, assim, de quem tá fazendo sucessão hoje? É religião, cultura, tamanho? Ou o ideal seria todo mundo fazer? Eu penso assim, são situações muito distintas, né? Começa por cultura, por tamanho de área, por número de familiares no negócio, dependência desses familiares acerca do resultado do negócio. Porque assim, uma coisa é a gente falar de sucessão para uma família que comporta colocar os filhos dentro do negócio. Então você tem caixa para isso, ou você tem lugar para isso. Porque o negócio também não pode virar um cabide de emprego, que você vai chamar o genro, a nora, o filho, só para trabalhar porque é família. As pessoas têm que estar lá por competência, não por parentesco, e tem que entregar resultado. Sim. E tem que receber um salário compatível com o do mercado, como uma cadeira que alguém fosse ocupar mesmo não sendo familiar, ou que o familiar fosse ocupar fora do negócio da família. E com as responsabilidades dessa cadeira, né? Exatamente, extremamente definidas, Sim. né? Então, assim, são vários contextos. Se eu pegar uma família, por exemplo, que tem 4 filhos e tem um negócio muito pequeno, ou você consegue fazer uma mega agregação de valor numa cultura, ou transformar aquilo ali, ou você não vai conseguir colocar todo mundo. Então, assim, existem vários perfis, né? Agora, falando de transição, primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a vontade do fundador. A gente também tem várias características. Tem fundador que quer que continue, né, com a família ao longo das gerações. Tem fundadores que querem que chegue na geração de sociedade dos filhos. A partir dali, ele quer que separe por núcleo, porque ele já viu acontecer que lá os primos não deram certo trabalhando. É aquela história do pai rico, filho nobre, neto pobre. A gente tem cerca de 7 a 10% das empresas familiares que chegam na terceira geração. Então, é uma... Quanto? De 7 a 10%. Nossa, é muito pouco. É muito pouco. Então, a gente tem um problema estrutural de não preparar isso, né, para o processo, porque começa a entrar muita gente, pessoas que pensam diferente, não tem regra, e aí o negócio, às vezes, acaba ficando só para também cumprir aí as necessidades da família, e não fica competitivo, e aí não consegue prosperar e ter continuidade. Então, são perfis muito diferentes. Tem perfis que o pai quer passar já em vida um pedaço para cada filho, fica um pedaço com a família ali, com a mãe e com o pai, e daí cada um já vai experimentando na sua vez. Então, são várias configurações. Agora, o que eu posso falar? Eu escuto muito assim, eu viajo muito dando treinamentos também para famílias, né? Mas o meu negócio é muito pequeno, não adianta a gente fazer esse processo. Eu falo assim, você tem 5 alqueires ou hectares, né? Em cada região também é uma nomenclatura. Você tem 50 ou 500, é o seu 100%. E você tem que fazer o seu 100% ser o melhor que você puder. Então, assim, não vou fazer a sucessão, mas eu vou ter que profissionalizar o negócio para eu conseguir me manter também, Sim. né, ali na operação e na atividade. Então, minha orientação é sempre assim, profissionalize o negócio. Porque se você precisar fazer uma sucessão, o negócio está pronto para receber alguém. Então, a música já está tocando lá dentro, quem entra vai ter que dançar a música que está tocando. E não o contrário, que às vezes é o que dá problema no processo. Quem chega agora quer escolher a música que vai tocar e aí começa todo mundo querer escolher cada um de um lugar e as coisas não funcionam, né? Aí você não chega no agregar o valor no que você produz. Exatamente. E é muito difícil ao longo das gerações você chegar num objetivo comum.
Vocês podem pegar qualquer histórico aí de sucessão de famílias, um quer vender, outro quer arrendar, outro quer continuar, um quer só receber, o outro quer trabalhar para fazer o negócio aumentar, crescer, prosperar, configurações diferentes. E eu sempre gosto de falar assim, ó, uma coisa é quando você trabalha pai, mãe e filhos, outra coisa é quando os filhos já trabalham em conjunto. Às vezes você se dá bem em família, mas você não vai se dar bem em sociedade. E aí, isso precisa ser levado em consideração, porque se você escolher sócios, mesmo sendo de laços familiares, né, de vínculo familiar, com valores diferentes dos seus, seu emprego, seu negócio, o seu trabalho vão ser sempre um campo de batalhas. Sim. Então também tem que entender se você está disposto a isso, né? Acho que é uma consideração que a gente precisa fazer. Tem afinidade para trabalhar em sociedade ou em consórcio, numa terceira geração? Ah, não tem. Então, às vezes, o maior ato de amor é separar um pedaço para cada um e cada um tocar a partir dali. Continua o negócio na mão da família, mas numa configuração diferente, né? Mari, fazer consultoria de sucessão é meio que também trabalhar como uma psicóloga da família. Eu falei isso pra ela, a gente tava Totalmente. conversando, eu falei, acaba sendo meio que uma terapia mesmo, né? Porque... Total. Assim, ó, e até acho que você tocou num assunto muito, muito relevante. Às vezes a gente pensa, a sucessão familiar, só para trazer um contexto, ela tem 3 esferas, que é o patrimônio, a propriedade, família e gestão. E às vezes a gente tá com o olhar muito calibrado em organizar o patrimônio ou pensar nas questões de economia tributária. E não tá errado, mas são 2 esferas, né? Só que assim, ó, não adianta ter uma boa estrutura se a família não tiver madura. Porque se você colocar agora e a família não fizer uma estrutura e a família não tiver entendimento, o conflito familiar ele derruba qualquer tipo de estrutura. Sim, não tá pensando na mesma direção. Não, e aí lá na frente vai brigar até desfazer, você perde dinheiro para desmanchar, para fazer de novo de outra forma, enfim. Então, precisa primeiro, antes do alinhamento estrutural, ter o alinhamento emocional. Colocar todo mundo no mesmo nível de entendimento, de patamar, para depois poder, eles também ficarem aptos a fazerem boas escolhas acerca do negócio. Porque senão começa um monte de coisinha que vira um problemão na mesa. Sim. Ah, mas até para separar briga depois. Briga para chegar no momento de separar, resolve separar, começa a brigar por valor de área, por maquinário, porque você tá levando vantagem, porque o outro isso, porque eu trabalhei mais, você viajava 5 vezes no ano, eu não saí nenhum Natal. Um monte de coisa vira problema. Então, esse alinhamento inicial precisa ser feito, assim, é primordial, sabe? E como começar, assim, agora eu fiquei interessada, né, a gente falou bastante de processo, da importância, né, de processos e o primeiro, estratégia, né, qual que é a estratégia da família, né, enfim, qual que como que é esse processo e até com quanto tempo eu já devo começar, por exemplo, para iniciar um processo de sucessão, perfeito. Assim, devo, né, com a idade do filho, tô perguntando pergunta leiga mesmo. Tá, perfeito. Eu vou até trazer um contexto de uma pergunta que você me fez junto com outra e eu não respondi, mas eu faço o gancho junto, que você falou como é que eu comecei nisso, de trabalhar com sucessão, né? Eu acho que isso foi até acho que pela referência da minha casa, eu quis fazer com que as famílias não sentissem a dor, porque foram anos muito custosos. 25, né? 25 anos, dolorosos, assim, né? Você vê os irmãos sem conversar. É muito triste isso, né? E eu sempre gostei muito da área comportamental, apesar de não ser formada em psicologia, eu sou administradora de formação. Amo o agro, porque eu nasci no agro, meu marido é agrônomo, então a vida inteira também falando disso, né? E aí eu consegui linkar tudo isso, né, nesses atendimentos, de realmente entender o que a família precisa, olhar com bastante empatia para o processo, respeitar também a caixinha da família e a caixinha do negócio, que são ambientes separados. E eu acho que esse olhar um pouco mais aprofundado e amoroso também, afetivo para o processo, faz com que os negócios realmente consigam prosperar. Então, assim, ó, sobre momento de começar, sobre idade, existem 2 situações, assim. Pertencimento acontece quando os filhos ainda são pequenos. Isso garante que o negócio que vai dar certo, que lá na frente vão querer? Não garante, mas é um bom caminho para começar. Então, levar o filho para a fazenda, levar a filha lá quando você vai negociar um produto, quando você vai tomar um empréstimo, enfim, quando você vai fazer uma negociação de alguma coisa, para que eles comecem a se ambientalizar com esses cenários. Envolver, né, a família nessa gestão, nessa governança. Porque às vezes a gente leva o filho só para hobby no final de semana, e daí quando ele tá lá com 17, 18 anos,
ele tá lá no celular, você fala, não, agora você vai trabalhar comigo. E a gente não prepara esse caminho. E muitas vezes, eu sou mãe também, e eu falo isso muito para os pais e para as mães, a gente poda muito também algumas iniciativas dos filhos. Por exemplo, um exemplo simples em casa. Você tá fazendo um bolo, aí seu filho pequeno quer te ajudar a fazer o bolo, fala, deixa que eu faço mais rápido, dá menos sujeira. Isso acontece também na propriedade. Às vezes a gente, por medo de se machucar, ou por medo, ou pelo automático da vida mesmo, de ser muito resolutivo, aprendi sozinho, não sei ensinar, e aí cria esse contexto e vai afastando essas gerações. Então, acho que precisa deixar experimentar. Agora, um momento ideal de mapear é antes de lançar esse filho para o mercado de trabalho, para a faculdade, fazer entender se pelo menos ele tem vocação, se ele tem perfil ou vontade, porque acho que são 3 situações que a gente precisa mapear, e desse mapeamento ir dando condução. Acho que o que falta para essa geração é orientação. Essa geração, ela tá muito perdida nos contextos, porque ela tá nadando de braçada num mar cheio de informação, mas ela não consegue ser seletiva para escolher o que é importante para ela e transformar isso em conhecimento que ela vai usar no dia a dia, sabe? Uhum. Ou seja, talvez a gente esteja entrando agora num momento de transição que a gente comece a olhar para o lado educacional do conhecimento, para que esse conhecimento se torne um aliado para essa geração nova, junto com os pais que vão envelhecendo. Exatamente. E eu falo assim, a gente até comentou, né? Eu estava falando de evolução. Eu uso até uma foto numa das minhas palestras que começa com uma tocha e vai para uma lamparina, né? Enfim, daí termina lá com uma lâmpada de LED. Então eu falo assim, olha, quem tá na lâmpada de LED já tá acendendo mais rápido, é mais prático. Só que se faltar energia, vai ter que saber ligar as outras coisas, né? A vela ou qualquer outra, acionar isso para poder suprir ali. E quem começou todo o processo e conhece todo o processo, também precisa entender que as novidades, elas também são benéficas para o negócio. A tecnologia, a inovação, as novas formas de fazer as coisas. Então, a gente também sair daquele paradigma do que eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim, não preciso mudar. Né? A evolução também passa por um processo de mudança de comportamento. Então, é muito adequado a gente fazer isso. Agora, dentro do que você do que você trouxe sobre a questão educacional, eu acredito 100% nisso. Não tem como você implantar nada se você não gerar consciência para as pessoas. Começando pela sucessão e pela governança, né, que são a sucessão, governança e profissionalização, você precisa fazer com que as pessoas entendam para ter aderência, porque se você tiver uma pessoa lá que não quer fazer, você não consegue modificar. Sim. Então precisa passar por esse processo primeiro, sabe? Sim, eu acho que a gente está vivendo um momento, né, acho que é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem 5 gerações convivendo em conjunto, né? E com todas as inovações, inclusive, agora a inteligência artificial acelerando, né, bastante as mudanças, a digitalização, e a gente inclusive, né, tentando acompanhar tudo que está acontecendo. Eu imagino realmente, né, o quanto que essas novas gerações de fato acabam perdendo até o foco, né? Ficando sem entender ali o que tá acontecendo. São muitas janelinhas para se acessar, né? Hoje, muito rápido, né? A gente tá perdendo a atenção. A gente tá perdendo a atenção. Você imagina para quem já nasceu conectado. E outra coisa, o acesso a essa informação, né? TV, a rádio, graças a Deus, continua, porque muita gente achou que a rádio ia acabar. Entrou o WhatsApp, entrou as TVs conectadas agora. É muito lugar para você ter essa informação. Então, se você não tem um foco e se a família também não ser orientada por um profissional especializado, seja um profissional com um pouco de aptidão para psicologia também, né, Mari, que precisa, para não chamar a polícia na hora da briga, mas é necessário, é necessário que respire, né, e que todo mundo olhe para aquela direção em conjunto. Eu acho que a gente pode até entrar, você falou de tecnologia, né, Ju, a gente introduzir essa questão aqui tão importante, porque quando a gente vai para o campo fazer visitas, né, tanto você, Mari, nas fazendas, quanto nós, a Ju na consultoria, eu fazendo reportagem em algumas fazendas, eu observo
nos últimos anos como a tecnologia chegou no campo, apesar da gente saber das tantas dificuldades que existe, falta ainda de internet em algumas áreas do Brasil central, mas a tecnologia de alguma forma está ajudando esse produtor a acelerar essa produtividade, né? Todo mundo fala que o Brasil é o celeiro do mundo, que vai alimentar o mundo, mas se a gente não tiver, em primeiro lugar, a noção de ter o pensamento do produtor rural na sua governança, de liderar esse caminho para ser o celeiro do mundo com educação, a gente também não tem como avançar sem a tecnologia. Então eu vejo que a tecnologia, nos últimos anos, contribuiu muito para a gestão das fazendas. Como que você enxerga, né, dentro das fazendas que você visita, esse auxílio da tecnologia para a governança e a gestão da fazenda hoje? A tecnologia a gente sempre, todo mundo fala, né, é um clichê que é um caminho sem volta, óbvio, né, mas eu acho que a gente está passando por um processo também ainda de adoção, sabe? Pegar o produtor e pegar o filho, a filha dele, a curva de adoção é diferente, né, da tecnologia, óbvio isso. E a gente tem que ter paciência nesse processo, porque é uma mudança de postura e de comportamento e de hábito, né? Então... cultural. Né? Exatamente. Eu falo assim, olha, como é que... Eu pego até pela ideia do meu pai. Meu pai usa TikTok, não sei o que e tal, né? Faz uns videozinhos lá com o IA agora, melhor que eu. Mas se eu falar pro meu pai, olha, você vai ter que mudar tudo que você tá fazendo hoje, ele faz as coisas no computador, mas ele gosta de fazer as coisas manuais também. Não existe mais... A gente não pode querer restringir algo para implantar outra coisa. Eu acho que é um processo também de desprendimento e de aprendizagem. Então, ao ponto que você vai aprendendo, você vai desprendendo desse modelo mais antigo. E eu acho que esse processo precisa acontecer respeitando o tempo de cada família. Não adianta também só colocar um sistema e o filho vai lá, alimenta mal, ou a filha, ou alguém que você coloca, às vezes, um funcionário, e no final do dia você não usa para tomar decisão e para nada estratégico. Então, também tem que entender todo esse processo para fazer essa construção, mas eu acho a tecnologia extremamente importante, principalmente para conectar a nova geração e fazer o negócio permanecer atrativo, porque eles não querem trabalhar no caderninho, na agenda, tampouco na planilha, né? A minoria está trabalhando na planilha, porque é um pessoal totalmente ali já evoluído nessa parte digital. Como a Ju falou, nasceu no digital. Só que agora a gente tem que também entender que assim, ó, nós temos um acesso à informação, que é o que você falou, é rede social, é um monte de coisa o dia inteiro, e às vezes isso atropela um pouco a essência do negócio e da família. Sim. E como você mencionou até, né, pegando o exemplo dessa questão de criar um inventário, eu sempre falo isso muito para as famílias que eu atendo, construa um inventário de tomada de decisão, não um inventário de bens quando a pessoa morre, de tomar a decisão. Por que você compra a máquina tal? É por causa do suporte? O que aquele produto é bom? Esse sistema de gestão? Ou aquele sistema da máquina, para que serve? Para que você usa? Constrói isso para ser uma rede de aprendizado, né, para as pessoas que estão entrando, que muito fica na cabeça de quem está fazendo, porque é automático. E acho que a maior dificuldade é tirar da cabeça e materializar isso, porque quem está entrando precisa dessa materialização, sabe? Então, assim, eu acho que a tecnologia vai, óbvio, trazer cada vez mais esse movimento de crescimento, mas vai exigir muito também a profissionalização e o comprometimento de realmente alimentar as informações, de usar para tomar decisão e ser cada vez mais estratégico. Só fazer um gancho aqui, eu converso muito, né, com muitas gerações, como você falou também, é muito difícil equilibrar o baby boomers até o alfa ali que tá, né, enfim, mas assim, ó, o que acontece às vezes? O medo de ser julgado, vamos pegar um sistema de gestão. Às vezes eu tenho produtores que têm dificuldade de aceitar, implementar e tal. Primeiro porque acha difícil, e eu concordo, é algo diferente do cotidiano. Mas às vezes também porque aquilo ali vai mostrar a real situação do negócio dele. Né? Como ele faz gestão, o que ele pode melhorar. Então isso talvez traga um desconforto também, de falar, preta, né? De falar assim, de repente, nossa, isso aqui realmente eu tô deixando de ganhar dinheiro aqui, ou eu tô perdendo dinheiro aqui de alguma forma. Então eu falo que faz um mapa do negócio. E então a gente também tem que ter esse entendimento que as coisas precisam ser construídas com o tempo, né? Não chega do dia pra noite que é mudar tudo também, que não funciona, né? Do meu lado aqui, que fico mais próxima, né, a tecnologia também muitas vezes não é feita para o produtor, né, com o olhar dele, né, porque a gente fala muito que às vezes
o que a gente precisa é solução arroz e feijão, que resolva aquele problema. Perfeito. E o que a gente muitas vezes tem são fundadores, né, que são muito apaixonados pelo produto. Querem que aquele produto faça sentido para o produtor. Mas às vezes não faz, porque ele quer ver uma coisinha, ele quer apertar um botão, né, que a gente estava conversando, né, que às vezes, poxa, vem um time de tecnologia e fala, não, eu fiz o botão perfeito. Não é perfeito, o produtor não está conseguindo apertar. Perfeito é quando serve para ele usar. Quando serve. Mas, por outro lado, né, uma percepção que a gente tem é que a tecnologia pode, né, ajudar nesse processo de permanência do jovem no campo. Como que você vê que isso tá acontecendo, assim, na forma, inclusive, de gestão, né? Sim, com certeza. Assim, o que você trouxe, eu acho que é um ponto muito importante de tocar também, que é realmente ter algo que seja aplicável dentro de cada negócio. Vamos falar, nem a sucessão tem receita. Eu falo, a sucessão é um bolo sem receita, porque se eu for na tua casa atender, pode ter alguma coisa semelhante, sim, que é conflito, mas cada um tá olhando para uma coisa, é uma configuração de família, é um modelo de gestão, se eu for na casa da Ângela é outro. Então, eu acho que a tecnologia, às vezes ela é muito massificada e talvez ela não considere tanto essa individualidade, que é o que o produtor busca, algo que seja eficiente para ele dentro do que ele entende, compreende também, e dentro do que ele acha que é viável para ele alimentar. Às vezes você tem um mundo de informações e são coisas que não compactuam com a sua realidade ali na prática, né? Enfim, e aí entra uma outra questão antes de te responder. A gente também tem uma baixa qualificação tecnológica dos colaboradores. Então também é difícil implantar porque você não tem gente capacitada para alimentar um sistema mais robusto, para fazer uma leitura mais sofisticada. Então também é um desafio. Mão de obra é um problema, né? Exatamente. E daí quanto mais você vai afinando, mais complexo vai ficando, né? Operacional, ok, mas aí você vai trazendo para questões mais estratégicas, você tem também uma dificuldade. Agora, essa questão de implementar, de pensar nisso, pensando na nova geração, que foi o que você perguntou, Ju, é extremamente relevante, porque assim, é o ponto de conexão, né, da geração com o negócio da família. Eu falo que são duas questões, assim, primeiro é o legado, que tem que ser passado, que não adianta construir um baita de um patrimônio sem construir um legado, porque senão ele vai se perder nas próximas mãos, né, vai ser desfeito, vai ser vendido, vai ser, enfim. Que dinheiro, né? Dinheiro. Quem não aprendeu a ganhar, não aprende a administrar, né, então, assim, é uma diferença muito brutal entre ganhar e conquistar. Você tem que ensinar os filhos a conquistarem o patrimônio também. Acho que isso é bem importante de trazer. Agora, sobre a conexão, a pandemia mostrou muito isso pra gente. Que precisou digitalizar numa velocidade rápida e quem sabia fazer? A nova geração. Então, eu sempre falo, existem vários pontos de acesso. Às vezes você tem um filho, uma filha que gosta muito de estar no trator. Deixa começar por lá, deixa começar por onde tem vontade de fazer, né? E depois você vai adequando. Porque quando a gente força lugar ou força... como antigamente, vou dar o exemplo assim, lá da minha casa, né? A sucessão, os herdeiros obrigatoriamente eram sucessores, na grande maioria. Não tinha estudo, não tinha recurso, então tinha que ficar ali trabalhando para o negócio, porque também era algo pequeno, enfim. Aprendendo no dia a dia mesmo. No dia a dia. Quando saía para fora, não queria voltar, porque da propriedade não tinha estrutura, né? Ganhava pouco, era muito braçal. Hoje não. Hoje você consegue fazer gestão de qualquer lugar que você tiver. Você está lá na praia, você está resolvendo as coisas. Então, assim, o que é que precisa? Parte pedagógica. É ensinar você estar lá em qualquer lugar do mundo, tomar decisão assertiva. Eu acho que é isso que precisa ainda, que a tecnologia já disponibiliza tudo isso. Agora é fazer essa conexão com a profundidade, né? Então, acho que essa questão de aproximação é evidente que o jovem está muito mais conectado na propriedade e ele está conseguindo ver que consegue agregar muito valor com a inovação, né? E a gente tem um desafio de produzir cada vez mais nas mesmas áreas, né? As questões sustentáveis e tudo mais. Então, a tecnologia é um baita aliado para isso, a inovação e todas as coisas, todas as ferramentas que são usadas para esse melhor desempenho dos negócios, né? Ô Mari, a gente está falando de inovação, tecnologia, e um dos temas que a gente vê agora muito as pessoas comentando são as práticas sustentáveis no campo, né? E aí quando a gente chega dentro da gestão familiar numa fazenda, esse tema da prática sustentável, de ter uma certificação para dentro da fazenda, isso agora se tornou algo que o produtor busca, porque com as práticas sustentáveis e a certificação, o que ele produz, seja soja, milho,
tem uma relevância maior, um preço maior, sim, agrega valor novos ao que mercados, ele, aos mercados é o que ele produz. Como que você está enxergando dentro dessa questão da governança, quando as famílias conversam com você, sobre essas práticas sustentáveis e certificações? Entre o herdeiro e o pai, já existe um trânsito aí de buscar essas práticas sustentáveis, usando também a tecnologia, porque a tecnologia ajuda também, né, nessas práticas, sim, sustentáveis. Com certeza. E eu acho que nos últimos anos, últimos 6, 7 anos aí, vamos colocar, aumentou muito esse interesse e essa intenção de ver o que todo mundo está fazendo e está dando certo. Eu acho que a gente tem mais acesso também, e aí dá para usar o acesso para algo benéfico, né, para trazer isso para dentro da realidade dos nossos negócios. Então, essa aproximação, né, com cases de sucesso, com o que deu certo, a própria democratização, vamos dizer assim, das certificações, que hoje você tem quem faz essas transições, quem colabora nesse processo, que imagina, o produtor já com todas as atribuições, ele tem que parar ainda, sei lá, carregar um monte de documento, fazer um monte de coisa de informação. Hoje, quando você tem esse intermédio, você também facilita esse processo, né? E eu vejo o interesse não só da nova geração, essa geração mais nova, geração Z, por exemplo, né? Não essa alfa que a gente ainda não tem tanta referência, é uma geração muito preocupada com a questão da sustentabilidade, com as questões ambientais, climáticas, né? Até, sim, entrando dentro da sua área. E eu acho que esse diálogo tem ficado muito afinado, assim, sabe? O produtor já faz bem feito, já preserva, produz com qualidade, só que talvez a comunicação ainda não estava sendo tão eficiente, por isso que a gente toma também tanta pedrada, às vezes, né, no agro. E eu acho que essa geração vem com essa necessidade de falar, não, olha aqui, a gente faz bem feito, né? E a própria estrutura aí das certificações vai trazendo essa questão da conquista também, de fazer bem feito, de ser enxergado, de gerar valor, né? Então, eu acho que isso também, quando a gente tem os critérios, os roteiros, é o direcionamento que eu falei para vocês, sim, antes, em todas as áreas precisa ter. Vai fazendo com que as coisas se desenvolvam da melhor maneira também, né? E eu tô observando muito, assim, que existem famílias, né, gerações que vieram depois de mim, por exemplo, e que já têm filhos pequenininhos agora. A gente tem vários exemplos aí na internet, né, crianças de 2, 3, 4, 5 anos, que mostram a realidade do dia a dia no campo pra gente na internet. Só que esses pais, eles estão ensinando e colocando e tendo uma observação se realmente aquele dia a dia é para o filho. E se eles enxergam que eles dão total apoio para a criança viver, né, o tão rico que é aquela terra, tomar gosto e conhecimento para começar esse legado. Então eu acho que tem muita coisa que vai vir pela frente. A gente vai ver as crianças pequenas de hoje sendo ensinadas por gerações que estão depois de mim, que vão ter tomadas de decisões diferentes desse legado de governança dos pais. Eu acho que a gente vai ver uma outra mudança daqui uns 15, 20 anos dessas crianças pequenas para os jovens que eles vão se tornar, né? E hoje os jovens de 17, 18 anos tão tecnológicos também, eu acho que vai ser papel deles aí fazer essa transição, né, dessa comunicação, de melhorar essa comunicação, mas trazendo a parte educacional para esse futuro tão próspero que a gente tem dentro do agro. Eu acho que é um pouco dessa, sim, direção. Sim, sim. Não, muito bom. Aqui a gente já falou, então, né, de como a importância da sucessão, de processos, de como está sendo desenvolvida aí dentro, né, das famílias. Falamos também de inovação, de tecnologia das novas gerações. Vamos agora para o nosso quadro aí, que é de quase um bate-bola aí, junto com a nossa entrevistada de hoje. Vou fazer algumas perguntinhas, vou fazer uma, depois você faz as outras, Ângela. A ideia aqui é ser realmente um bate-bola rapidinho, para fechar aqui tudo, um pouquinho do que a gente falou. E, né, vai ser nosso quadro fixo aqui também de perguntas. A primeira é: qual inovação do agro pode mudar tudo, ou de forma impactante, tudo é difícil, mas de forma impactante, o agro nos próximos anos? Olha, eu acho que é bem difícil essa pergunta, né, Ju? Sobre a sua ótica, coisa, né? Que você está olhando. Sobre a minha ótica, eu acho que tudo que puder trazer mais qualidade
para o negócio, produtividade, né, aumentar aí os patamares de produtividade, de rentabilidade também, e em equilíbrio com a sustentabilidade. Eu acho que daí em todos os eixos da sustentabilidade. Eu acho que isso já está sendo, né, ao longo desses anos todos aí, uma virada de chave. Eu vou fazer uma pergunta referente a investimento. A Ju aqui, que cuida de investimento, eu quero saber o seguinte, Marielle, custa caro entrar no processo da sucessão do agro, hoje uma família entrar nesse processo, e demora quanto tempo? Tá, vamos lá. Pergunta que vale milhões. Todo mundo quer saber essa pergunta, né? Só para explicar também, né? A gente atua por fases no atendimento da consultoria. Então, até para que também você não tenha que desembolsar um valor alto e exista o tempo de entendimento, de maturidade, de gestão mesmo que a gente fala, né? Do processo, porque se a gente chega querendo mudar tudo, metade vai ficar pelas coxas, desculpa o termo, mas, né, vai ficar ali pelo caminho porque a família não tá madura o suficiente. Tem que chegar e fazer um diagnóstico, dar o ponto que tá. Primeira coisa é capacitar todo mundo, botar no entendimento, né, dessa questão de profissionalizar, depois mapear perfil, depois diagnosticar o negócio e entender em que ponto tem aderência para começar, porque às vezes você começa por uma parte também, que às vezes a família não quer tocar naquilo agora, ela quer fazer outra coisa. E o próprio processo de crescimento e de profissionalização, ele vai demandar mais coisas no futuro. Agora, tempo é muito relativo, mas cerca de uns 2 a 5 anos, você consegue fazer uma boa estrutura, um bom processo, validar tudo que você desenhou para colocar na prática e pensar na transição de conhecimento, que não é só transferir o patrimônio. Sim. Aí a gente fala de 5 a 10 anos, mais ou menos. A depender da idade também, porque a ideia é muito relativo, de fato, né? Muito bom. Mari, uma mulher que te inspira no agro ou fora dele? Olha, eu tenho uma admiração, inclusive ela é minha cliente, que é a Dulce Oxeta, do Morena Agro, lá do Mato Grosso. Ela é uma mulher absurdamente humana na gestão, assim, toda vez que eu preciso referenciar uma fazenda, eu uso eles como exemplo para falar, acho que você já está cansada, que toda vez eu te pergunto alguma coisa, mas eles têm uma política de gestão de pessoas brilhantes, são pessoas que realmente, tanto ela quanto o esposo, né, os filhos, têm a essência, sabe, generosa, de querer transformar as vidas, eles fazem um trabalho brilhante no agro, assim, então eu tenho muita admiração pelo trabalho dela e pela pessoa que ela é também. Olha só, já fica o convite, então, para maravilhosa, vir aqui, com certeza. Vai valer super a pena. E qual que é o conselho que você deixaria aqui para essas gerações de que a gente tanto falou aqui hoje, tanto os jovens quanto os pais? Para os jovens, eu deixaria um conselho de se prepararem, porque não adianta só sentar na mesa se você não conseguir resolver o problema. Sentar na mesa, você vai sentar, porque você vai ser filho, filha, mas você tem que se preparar para isso. E a gente vem de uma geração que aprendeu sozinha, então ela espera que também a geração mais nova tenha proatividade e atitude, e às vezes isso falta um pouco. Porque é difícil também, né? Até onde eu posso ir para não invadir o espaço da minha mãe e do meu pai. Senta na mesa e conversa, alinha expectativa, construa um canal de comunicação que seja realmente fluido, para falar sobre os problemas de casa em casa e para falar sobre os problemas do negócio no negócio. Eu acho que esse é um primeiro passo, tanto para gerações mais antigas quanto para gerações mais novas, que funciona. Não tem nada que exista com qualidade se não tiver um bom diálogo antes também, né, para fazer esse alinhamento. Muito bom. Gostei disso, de separar casa com casa, trabalho com reunião trabalho. De refeição. Super importante essa divisão, né? Reunião de refeição. E agora, Mari, quero saber um pouco mais sobre sucessão. Surgiram um conteúdo que pode ser um podcast, um livro, mas eu tô olhando ali. O livro tá aqui, né? Boa! O meu livro. Deixa eu dar uma olhada, vou mostrar aqui para todo mundo, que eu vou usar aqui a câmera, aqui, ó. Caminhos da sucessão. Isso. Insights sobre os principais desafios da sucessão familiar no agronegócio. Olha só que bacana. É um livro para qualquer geração, qualquer tamanho. São informações realmente que eu fui construindo. E é um livro bem fácil de ler, bem leve, né? Então não exige nenhum nível de conhecimento avançado sobre estrutura nem nada disso. São dicas para fazer esses primeiros alinhamentos familiares e no negócio e depois avançar para os processos um pouco mais densos, né? Olha, é um livro que serve para os pais do agro mais antigos, que olha, as letras são maiores, eu não preciso nem usar meu óculos aqui, ó. Muito bom, viu, Mari? Eu tenho um pai que precisa aumentar a visualização da tela do celular, porque é tão difícil, né, para os mais velhos hoje em dia.
Muito bacana isso. Pensar também nessa acessibilidade. Né? E talvez essa seja a primeira referência que você tem sobre o assunto, que muitas famílias ainda consideram como um tabu. Então não levam pra mesa, aí vai correr atrás quando alguém tá lá, sei lá, num estado terminal de uma doença, ou faleceu, e aí fica muito mais doloroso. Já é difícil, normal, sem você precisar fazer naquele momento. E aí se torna muito mais doloroso e custoso também, né? Não, eu já ganhei aqui minha edição, mas pra quem quer comprar, tá à venda, Mari? Tem na Amazon, tem no meu perfil do LinkedIn também. Ah, legal. A gente vai deixar, então, aqui o link na descrição também, pra todo mundo fazer o dever de casa. Já tá na minha listinha aqui pra ler, já tá na minha filinha de livros. Bom, infelizmente, a gente tá chegando ao final, porque eu ficaria com você aqui por muito tempo, mas que bom, né, tê-la aí como amiga também, que a gente pode trocar muitas dessas conversas, né, no próprio grupo ali, vamos trocar bastante com a mulherada que entrar também para discussão. Mas, como bloco final aqui para a gente fechar, temos o Plante Essa Ideia, que deixe uma mensagem, né, uma mensagem final aí que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo aqui até o final. Que mensagem que você deixaria, Mari? Olha, eu acho que, falando para as famílias de maneira geral, né, a gente não prospera nos lugares que a gente não abençoa. Então, assim, primeira coisa é realmente trazer todo mundo para entender a grandiosidade dos negócios, né, e não é questão de valor financeiro, é do legado, do que foi construído, do que foi deixado, às vezes, para poder, né, levar em conta o negócio, a estrutura, a construção. Então, conversar com a família, transmitir esses valores, você colocou lá, né, que o pessoal cria ali os históricos de transição das gerações, constrói um livro da família, ou pega uma parede lá da mesa de reunião do escritório, com quem que começou, como que o negócio começou, porque nos momentos mais difíceis, quando você olha todo o processo, você vai ver que não é tão difícil agora, foi muito mais difícil antes. Então isso também dá força para alguém que às vezes vai começar a partir de um negócio pronto. E ter muito respeito e muito diálogo e conversar sobre as coisas que às vezes a gente não quer conversar. Quando a gente traz para a mesa, ela não se torna um problema no futuro. Ela não se torna um conflito lá na frente. Então, fazer esses alinhamentos a todo momento é super necessário. Muito bom. Bom, vamos então comemorar esse primeiro podcast. Vamos brindar esse momento. Vamos brindar esse momento. Mari, que brinde você faria hoje? O que você brindaria hoje? Olha, eu brindaria a todas as mulheres do agro que, como nós três, trabalham para entregar valor para as famílias e para os negócios e fazer o nosso setor ficar cada vez mais forte e mais competitivo. Louco, um brinde às mulheres. E você, Ju, tá brindando quem? Eu tô brindando o início dessa iniciativa, ainda mais com mulheres tão incríveis aqui ao meu lado, né? Que a gente possa trazer mais mulheres para falar de inovação, seja no podcast, seja nos eventos da Rural. Então é um momento muito importante de realmente dar voz. Então um brinde a nós. E eu vou brindar essa linda estreia aqui desse podcast. Estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês nessa iniciativa e quero brindar você que está aí do outro lado e que vai nos acompanhar nesse podcast agora. Se você está em qualquer lugar e está pensando em sair da sua caixinha e voltar para a fazenda do seu pai e da sua mãe e administrar e ter esse senso de governança e de sucessão, para o que você está fazendo agora, escuta o que a Mari disse, senta com a sua família, porque às vezes a sua felicidade está no berço da sua família. Então, eu brindo a você que vai tomar essa decisão. Perfeito. Um brinde, mulheres. Muito bem. Bom, então, muito obrigada mesmo. Estou super feliz. Mari, se eu quiser te acompanhar nas redes, por onde que eu posso te acompanhar? Tem o site da consultoria, que é www.agrogenconsultoria.com.br. Meu Instagram é o Instagram da consultoria também. O meu é @marielebif, da consultoria é @agrogenconsultoria. E aí no LinkedIn os mesmos nomes. Perfeito. A gente vai marcar aqui nos posts, coloca na descrição também. Show. Muito obrigada, Mari. Tô super contente. Obrigada, Angela, por esse Obrigada, Ju. Obrigada, viu, Mari? Obrigada mesmo. Bom, obrigada. Vamos juntos. Obrigada, pessoal, que acompanhou até agora. Até o próximo episódio, onde vamos trazer mais uma mulher incrível para conversarmos sobre um tema: inovação, tecnologia e investimentos. Até a próxima.